Bom dia! Muito bom dia, pessoal! Vamos chegando, meu povo! Mais uma segunda-feira abençoada para todos nós, iniciando o nosso dia, fazendo a nossa luz brilhar. Vamos chegando! Tema da nossa live já fixado aqui nos comentários, para quem for chegando já saber do que falaremos na live de hoje. Bom dia, Rê! Bom dia, limpeza hepática, não sei o seu nome, coloque aqui para nós o seu nome. Bom dia, pessoal! Você que já está por aqui, já encaminha essa live para as pessoas que você sabe que vão se beneficiar desse assunto. O tema de hoje, como sempre, né, gente, muito especial, muito especial. Eu abri uma enquete ontem no Instagram para conhecer um pouquinho sobre o que vocês pensam acerca de aceitação, para entender o quão despertos vocês estão com relação a esse tema. E eu ouso dizer que poucos entendem o que de fato é aceitação e qual a importância disso na sua saúde, no seu comportamento alimentar, na sua vida mais leve, mais abundante, mais próspera. Então, fique por aqui, você que já entrou, e encaminhe essa live também para as pessoas que você ama e que você quer que aprendam mais sobre isso. Você que está assistindo essa gravação, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o horário que você está assistindo essa gravação, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uns segundinhos, já começamos com a nossa live de hoje. Pessoal, então vamos lá, ó. Pra gente ir aquecendo, eu quero que vocês escrevam aqui pra mim se vocês acham que diante de uma coisa que não saiu como planejado, se diante de um imprevisto, você tende a murmurar, reclamar, agir muitas vezes, mas agir na força do ódio, ou então paralisar a sua ação, ou se você costuma aceitar, ter calma, paciência, mansidão, para em tempo oportuno fazer aquilo que precisa ser feito. Pra gente começar o aquecimento dessa live, escreve aqui pra mim. Escreve aqui pra mim, você costuma aceitar ou não? Limpeza hepática, me diga o seu nome. Eu sei que você sempre interage, eu acho que é José, não é? Acho que é José, mas escreva aqui pra mim. Você sempre tá interagindo nas lives, mas vocês mudam os nomes, gente. Daí eu já nem sei mais quem é que tá falando. Pessoal, ó, você que chegou agora também, já vai curtindo essa live. José. Então, vejam só, já vão curtindo essa live também. Quando vocês vão clicando aí no coraçãozinho que tem, também o Instagram começa a disparar essa live para mais pessoas. Então me ajudem a disseminar esse conteúdo também. Conto com você, tá? Então vai curtindo, encaminha para os seus contatos e vamos juntos. Oi Gilce, minha paciente querida, diz que sim, que hoje sim. Hoje ela aceita a circunstância. Mas foi com trabalho, né, Gilce? Foi com trabalho, com muito autoconhecimento.
E justamente ela veio para consultoria individual e a Gilce sabe o quão é importante para nossa mudança de comportamento alimentar, de estilo de vida, para a manifestação da nossa saúde, aprender a aceitar. Aprender a aceitar. Então, vamos junto, vamos junto. Bom dia, Clarissa. Depende do quê? Depende do que eu aceito. Dependendo, eu brigo com a circunstância. Então, nessa enquete que eu abri ontem, ali nos stories, eu perguntei assim, como que é a sua atenção? Pra gente começar, né, a entender um pouco sobre o quão despertos vocês estão com relação a esse tema. E aí, 56% me diz que tá focado no momento presente. Mais da metade. Será mesmo, gente? Será mesmo que mais da metade da população, talvez as pessoas que me seguem são pessoas que buscam mais autoconhecimento e já estão mais despertas em algum nível, né? Porque a grande massa, a gente sabe que tá em todos os lugares, menos no momento presente. E aí tá comendo, tá com a cabeça longe, pensando em infinitas outras coisas. Tá trabalhando, tá com a cabeça longe também. E aí, não vamos muito longe, né? Se a gente olhar bem pra nossa vida, são raros os momentos de profunda conexão e presença. De profunda contemplação do momento presente. São raros. Queríamos que fosse realmente 80% do nosso dia em presença, em estado contemplativo? Queríamos. Mas isso é raridade, em especial em tempos atuais, porque nós temos muitos estímulos. Sempre falamos sobre isso aqui durante as lives, né? Então, 56% dizendo que está focado no momento presente, gostei. Gostei desse resultado, mais da metade. Mas me questiono se ele é tão verdadeiro assim. Se ele é tão verdadeiro. Porque depois, 65% disse assim que, diante de um imprevisto, quando as coisas não saem como planejado, as pessoas que ali responderam disseram que aceitam a realidade como ela se apresenta. Que aceitam. Então tá, você foi, se esforçou, planejou, idealizou, de repente, tudo foi por água abaixo. E será mesmo que você aceita assim com tanta facilidade? Será mesmo que 65% das pessoas que responderam a enquete de fato aceitam com resignação, digamos assim, aquilo que se apresenta? Vamos refletir mais sobre isso. E aí fui mais a fundo e coloquei e abri uma caixinha assim, aberta mesmo, né? Não para selecionar uma opção, perguntando quais são os sentimentos que vocês sentem diante da incerteza. Porque muitas vezes, quando planejamos algo e algo não sai como planejado, nós estamos diante de uma incerteza. Concordam comigo? E aí até coloquei uma frase de Immanuel Kant que diz assim, que a inteligência de um homem é medida pela quantidade de incertezas que ele suporta. E aí, quais foram os sentimentos mais presentes? Os dois mais presentes foram insegurança e medo. Já tivemos lives sobre coragem. Procura aqui no Insta. Inclusive, tô pensando em colocar essas lives, gente, no YouTube. Vocês gostariam de ter essas lives no YouTube? Eu só fico assim porque o movimento maior das minhas redes sociais são aqui no Instagram, né? O movimento maior é aqui no Instagram. E se eu abro a live lá no YouTube, eu temo que pouca gente tenha acesso às lives. Mas depois para você compartilhar no WhatsApp, para pesquisar depois, né? Bruna Frasquete, aceitação. É mais fácil, porque o Instagram não tem muito sistema de busca, né? Então fica mais difícil, os conteúdos vão se perdendo. Então, não sei, vamos ver. Um jeito, de repente, eu faço aqui, salvo a live depois e jogo lá pro YouTube. Ó, no YouTube é maravilhoso. Vocês estão falando que vocês preferem, talvez, no YouTube. Então, vocês têm que me acompanhar lá no YouTube, hein? Se eu ficar lá sozinha no YouTube, vocês vão ver só. Vocês vão ver só. Então, vocês tratem de ir pra lá, se as lives começarem a ser lá.
Mas vamos ver como que vai ser. Mas pesquisem, porque temos live falando sobre coragem, retomando aqui, né? Então, estávamos falando sobre isso. Muito dos sentimentos que se apresentam diante da incerteza são sentimentos como insegurança, medo. O que mais que colocaram lá? Fragilidade. A pessoa se sente frágil. Ansiedade. Uma pessoa escreveu angústia. É interessante que Dani escreve assim: pra onde você for, estarei junto. Ô, Dani, coisa boa. Quero todos assim. Pra onde formos, o comboio vai todo junto, né? Esse grupo é firme. É firme e forte. E aí, angústia e ansiedade, muitas vezes, são nomes que nós damos pra questões que nós não sabemos muito bem o que é. Em geral, pessoas que não têm um autoconhecimento muito profundo, no sentido de olhar bastante para si, de ter esse tempo de reforma íntima diário. É importante que tenhamos tempo para podermos olhar para o nosso ambiente interno, reconhecendo o que nós sentimos durante o dia, as experiências que vivemos. Todo momento antes do dia começar e assim que ele se finda, antes de nos deitarmos, é importante fazermos esse reconhecimento, termos esse hábito do cultivo de vida interior, para podermos, inclusive, nomear aquilo que sentimos. Em geral, pessoas que não têm, então, esse hábito do cultivo de vida interior, tendem a dizer que quando não estão muito bem, estão angustiadas. Então, angústia é meio que um nome genérico para uma série de emoções. Mas é importante, inclusive, as minhas alunas, os meus pacientes recebem sempre uma tabela de verificação emocional para que eles aprendam a nomear aquilo que eles sentem. E isso já é parte de uma aceitação. Quando nomeamos os nossos sentimentos, estamos validando esses sentimentos. Então, interessante, né, que grande parte ali nomeando esses sentimentos disseram que, diante da incerteza, se sentem frágeis, inseguros, inseguras e com medo. Com medo. E aí a aceitação está intimamente ligada com a incerteza, de certa forma. O oposto da aceitação seria essa tentativa de controle, como se tudo que é manifesto no mundo já fosse certo, como se a certeza fosse a lei absoluta. E nós sabemos que a lei natural da nossa vida é a imprevisibilidade, é a incerteza, é a ausência total de grande parte das coisas do controle. Nós temos responsabilidade sobre muitas coisas, mas controle mesmo sobre os resultados, não temos em absoluto. Então, é preciso que, para a gente já começar a abrir esse território, por que eu estou trazendo esses dados da enquete que eu fiz ontem? Porque é preciso que nós tenhamos esse ímpeto interior de jogar luz de fato nas coisas, de ver as coisas com clareza. Essas lives de segunda-feira é para que a nossa luz possa brilhar exteriormente, mas primeiro a gente precisa trazer essa luz brilhando no nosso interior. No nosso interior. Então, jogando luz para essas questões, será que eu aceito mesmo? 65% das pessoas disseram que diante de um imprevisto eles aceitam. Aceitam com serenidade e fazem aquilo que precisa ser feito. Será? Será? José diz, suas lives são melhores que muita sessão de terapia. É porque aqui a gente vai direto ao ponto, né, José? Direto ao ponto. Dani diz, a cada dia estou tendo aceitação e me libertando. Aceitar que não podemos mudar, coragem para mudar o que podemos e sabedoria para distinguir uma da outra. Prece da serenidade muito usado entre os alcoólicos anônimos. Sim, sim. Uma oração para mim.
Uma prece que é uma profunda oração e, de fato, que traz uma série de benefícios, né? Aceitar aquilo que podemos, coragem para mudar o que não podemos e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Vocês verão, até o final dessa live, eu trarei os 3 principais pontos para construirmos a aceitação no nosso interior. E esses pontos se resumem muito dentro dessa prece e dessa oração. Se resumem muito bem. Me frustro às vezes, aceito no sentido de não deixar o externo comandar o interno. O externo comandar o interno. Não ficar refém das circunstâncias, né, Gilce? Ótimo. Bora lá, então. Será que aceito mesmo? Vou dar um exemplo bem interessante para vocês. Muitos de vocês me seguem aqui, inclusive há 2 semanas atrás tivemos live sobre emagrecimento. E me falem se vocês querem ouvir falar mais sobre essas raízes mais profundas do emagrecimento. Nós vimos na live, exatamente sobre emagrecimento, o quanto não é somente o déficit calórico, como muitos dizem por aqui, inclusive no Instagram, não é somente isso que impacta em um emagrecimento. E muitos de vocês me seguem para entenderem mais sobre essa dinâmica de trazer saúde para o corpo, equilíbrio de peso, equilíbrio de saúde de uma forma geral, né? Não somente para o corpo, mas também para a mente. Então vocês querem isso, essa saúde integral, mas obviamente trazendo esse equilíbrio também para o corpo de vocês. Querem ouvir mais sobre emagrecimento? Ótimo! Então falaremos mais sobre emagrecimento. Você que está assistindo a gravação, escreve aqui nos comentários. Você quer saber mais sobre emagrecimento? É um tema que é relevante para vocês? Porque eu sei que tem muito conteúdo por aí e às vezes me angustia, porque eu sei que tem muito conteúdo que não é, né? Que não é valioso, que é um pouco contraditório, que na prática nós sabemos que não se resume na superficialidade que é compartilhada. Então escreve aqui nos comentários também, você que está assistindo a gravação, se você quer ouvir e receber mais auxílio através das lives sobre esse tema, emagrecimento, equilíbrio de peso. Então, vejam só, quando nós procuramos um equilíbrio de peso ou um equilíbrio de algum aspecto do nosso corpo físico, sei lá, tô com uma alergia, um processo alérgico, tô com acne no meu rosto, enfim, as mais infinitas condições físicas que se revelam muitas vezes exteriormente. Sabemos que existem condições físicas que são interiores, né? Então, problemas em órgãos e tudo mais, e que quem te olha não percebe de imediato. No entanto, tem outras manifestações que se revelam no nosso corpo físico diretamente. Então, quem olha pra gente percebe que algo não está bem. E o peso é uma dessas circunstâncias. Certo? O peso, ele revela que estamos em desequilíbrio, de alguma forma. Concordam comigo? Que o corpo não está equilibrado de alguma maneira. E aí, engraçado que quando o paciente entra e vem fazer a consultoria individual comigo, na minha primeira consulta, eu sempre peço que eles me encaminhem uma foto de corpo inteiro. Uma foto de corpo inteiro. Então eu sempre falo assim, olha, me encaminhe uma foto de corpo inteiro. Essa foto não será compartilhada, vocês acompanham os meus conteúdos aqui no Instagram. Eu não costumo compartilhar, né? Acho que eu nunca compartilhei nenhuma foto, a não ser quando a pessoa posta e me marca e daí eu acabo repostando. Mas do meu conteúdo nunca saiu nenhuma foto de paciente, que não é a minha prática, né? Eu não trabalho dessa maneira. E eu falo assim, mas me encaminha a foto. E eu tenho um grande objetivo por trás desse pedido. Obviamente que eu quero ter a foto desse paciente no meu prontuário para poder fazer um comparativo, para avaliar a evolução dele durante o tratamento. Sim, mas eu quero que essa paciente, que esse indivíduo se veja. Porque a aceitação começa aí. Então esse é um primeiro exemplo para vocês. Muitas das pessoas que escreveram lá que aceitam as questões da vida, né, quando elas se apresentam, quando não saem do planejado, muitas vezes elas não olham para o próprio corpo. Elas querem emagrecer, mas elas não estão nem olhando para o próprio corpo.
E por que eu digo isso? Porque muitas pessoas que eu peço as fotos, elas finalizam aquela primeira etapa da consultoria, que envolve 6 consultas comigo, é um tratamento muito intensivo, transformador. Quem já fez esse tratamento, escreve aqui pra mim. Coloque seu relato, como foi passar pela consultoria? Quem aqui tá assistindo a live? Quero seu relato. Se você tá assistindo a gravação, também escreve como foi pra você passar pela consultoria, o que transformou na tua vida íntima, nos teus hábitos, no teu corpo, na tua vitalidade. É um tratamento extremamente transformador. Mas muitos passam por esse tratamento sem me enviar a foto. É incrível, né? E às vezes eles têm um emagrecimento lá no final e eu falo, vamos tentar pegar uma foto lá do começo pra ver como você tava? E a pessoa me diz assim, não tenho foto do começo. Eu nem tava tirando foto. Falei, e por que não me encaminhou a foto, criatura? A pessoa diz, porque eu não queria me ver, de fato, né? Não queria me ver. Olha que interessante. Então, essa aceitação, ela reside em olhar as coisas como são no momento presente. Por isso que a primeira pergunta da enquete foi, você está vivendo no momento presente? Ou você vive no mundo da ilusão? Você vive em cenários que não são o aqui e o agora. Então, eu amo o meu corpo, pegando esse exemplo do corpo. Eu amo o meu corpo. E porque eu amo o meu corpo, eu vou buscar um auxílio profissional. Vou lá, vou começar a consultoria individual com a Bruna. Porque eu amo, por amor a esse corpo. Eu quero cuidar melhor dele. Ou eu não aceito o meu corpo. Eu nem estou vendo o meu corpo. Eu nem conheço esse meu corpo. E porque eu não aceito, eu não conheço o meu corpo, eu busco um auxílio de um profissional para mudá-lo a todo custo. Existe uma intenção que é muito diferente por trás dessas duas opções. Vocês percebem? E aí vocês podem me falar, bom, mas então se eu aceito o meu corpo é porque eu não quero mudar? De forma alguma. Justamente porque você aceita o seu corpo como ele é hoje, que você é capaz de amá-lo exatamente como ele é. Dani diz, hoje vejo que a doença autoimune veio por essa falta de aceitação. Falta do autoconhecimento. Eu te amo porque você está me trazendo liberdade e cura. Oh, Dani. Eu amo vocês também. Para mim essa é a maior recompensa. Eu passei e foi super profundo. A Gilce falando que passou pelo processo da consultoria individual. Passei e foi super profundo. Deixei de ser turista de mim mesma. Voltei para o agora, foi transformador, Bruna, gratidão. Oh, minha querida, coisa boa ler isso. Eu que agradeço pela confiança de vocês, sempre. Agradeço muito pela confiança e eu digo que ninguém chega no tratamento comigo por acaso. Ninguém chega. Existe sempre uma sabedoria maior, divina, Deus sempre encaminha quem precisa disso. Mas a pessoa precisa estar aberta. Aberta para esse processo que é tão transformador e que traz tanta leveza. Assim como aqui para as lives. As lives toda segunda-feira eu tô compartilhando, como diz o nosso amigo José, vale mais do que anos de terapia. Tô compartilhando gratuitamente. E muitos não têm nem paciência para ficar aqui 1 hora, uma vez por semana, e pegando esses conteúdos, gente, que são valiosíssimos. São fruto de mais de 15 anos como nutricionista, atuando como nutricionista, e mais de 20 anos estudando sobre autoconhecimento, sobre o impacto do autoconhecimento no nosso comportamento alimentar e na nossa nutrição de uma forma geral, em trazer para a nossa vida aquilo que nos faz bem. E eu compartilho aqui gratuitamente. Mas nem todos estão abertos para receber essa preciosidade. Não é por isso que a gente deixa de compartilhar. Não é por isso.
Mas quando você, de fato, se colocar no momento presente, aceitar a sua condição de vida, de saúde, o seu corpo, tudo aquilo que se apresenta, você estará aberto, aberta para a transformação que vem proveniente disso. Mais uma paciente, Leda. Amo minhas sessões com você. Me mostra a verdade que me liberta. Beijo, minha querida. Liberta. Liberdade é a nossa grande tarefa humana. Então vejam, quando nós aceitamos o nosso corpo, exatamente como ele é. Então você tem uma doença autoimune, talvez que se revela na tua pele. Um vitiligo, uma psoríase, alguma dermatite, alguma questão que se revela ali. E você já não quer nem olhar para isso, você não gosta, você tem ódio daquilo que está se revelando. Ou como a Dani mencionou, no caso dela, a doença autoimune, o diabetes. Quando você não aceita a realidade que se apresenta. Quando isso não vai de encontro com o que você idealizou para sua vida. Alguém quer ter uma doença autoimune? Ninguém quer. Alguém quer passar por um processo de luto? Ninguém quer. Alguém quer passar por uma falência da sua empresa? Ninguém quer. Uma dificuldade financeira? Um problema no relacionamento? É óbvio que ninguém quer. Ninguém idealiza essas condições, mas elas inevitavelmente se apresentam durante a nossa vida. Cristo nos ensinou que para que haja luz, para que a nossa luz brilhe, a luz, a ressurreição, ela vem posteriormente à cruz. Essa é uma verdade absoluta, é uma lei natural. Nós passaremos por situações desafiadoras na nossa vida. E ter ódio da situação que se apresenta, ter resistência diante da situação que se apresenta, é a receita do fracasso do teu desenvolvimento. É a primeira etapa para você fracassar, ou, como eu coloquei aqui no tema fixado, para você adiar a sua vida. Quanto mais você resiste àquilo que se apresenta, mais você adia a sua vida. Mais você resiste à manifestação da própria vida na sua existência. Então, será que eu, diante daquilo que se apresenta, eu tô agindo, mas eu tô agindo na força do ódio? Porque eu odeio aquilo que está se apresentando e daí eu faço tudo que estiver ao meu alcance para mudar aquilo na força do ódio? Ou na força do amor? Porque eu amo a realidade que se apresenta. Lembra que falamos na live sobre procrastinação? Que para que paremos de procrastinar, nós precisamos transformar os deveres em bens. Ou seja, fazer aquilo que precisa ser feito, enxergando que existe beleza por trás disso. Fazer com amor, com espírito de devoção. E esse espírito de amor e de devoção só é possível se nós aceitamos aquilo que se apresenta. Se nós deixamos de resistir aquilo que se apresenta. Gillian Roth, que é uma autora que tem um dos trabalhos que eu mais admiro acerca de mudança de comportamento alimentar, e ela começou o trabalho dela na década de 90, e ela fala muito daquilo que também inspira o meu trabalho. Em um dos livros dela, ela diz assim: ao abrir os braços para aquilo que mais queremos evitar, despertamos em nós a própria divindade,
que não é história, não é o nosso passado, não é a imagem de nós mesmos que nós temos de nós mesmos, fruto do nosso passado. É Deus em nós. Ao abrir os braços para aquilo que mais queremos evitar, despertamos em nós a própria divindade, que não é a história, nem a nossa imagem de nós mesmos e nem o nosso passado. É Deus em nós. É Deus em nós. E aí, muito desse vazio que é inerente da nossa condição humana é a ausência de Deus, gente. Eu preciso falar aqui abertamente sobre isso. É a ausência de Deus, muito desse vazio. Quando nós estamos desconectados do presente, nós estamos desconectados da vida e nós estamos desconectados de Deus. E por que que isso acontece? Porque nós resistimos àquilo que se apresenta. Nós odiamos a realidade que se apresenta. E aí nós queremos fazer o quê? Fugir dessa realidade. Fazendo na força do ódio, ou comendo, muitas vezes, para fugir da realidade que se apresenta. Vou dar 2 exemplos para vocês de pacientes que eu atendi na semana passada e que me inspiraram a trazer esse tema na live de hoje. Porque eu tenho mais ou menos um cronograma das lives, mas eu sempre fico muito aberta para aquilo que está aparecendo, né? Aceitando aquilo que está se apresentando. Então, sempre os meus pacientes trazem conteúdos que eu sinto, não, tem que levar isso para live depois. E esse é um conteúdo recorrente, gente. É algo recorrente nas minhas consultas. Então, atendi 2 pacientes semana passada que trouxeram exatamente esses temas. As 2 passaram, nos últimos meses, por transformações em suas vidas. São pacientes já antigas e elas vêm de tempos em tempos em consulta para que a gente possa rever tudo que aconteceu na vida delas e poder realinhar algumas rotas, como diz a Leda, né? Trazer, iluminar mais a verdade que liberta, iluminar o caminho com a verdade que liberta, é trazê-las para a presença, para essa conexão com Deus, né? Uma delas estava passando por uma mudança de casa e a outra por uma mudança do setor do trabalho dela. Ela trabalha numa empresa bem grande, numa multinacional, e ela atua aqui num setor do Brasil e ela assumiu um setor do México, se eu não me engano, não me lembro exatamente, mas que ela vai ter que falar em outra língua, enfim, uma mudança bem brusca no setor em que ela trabalha. E essa outra pessoa estava também mudando de casa. Uma casa que ela já tinha organizado, ela trabalhava lá dentro da casa dela, então estava tudo bem organizadinho. E aí ambas me trouxeram que o comportamento alimentar deu uma balançada nesse período de mudança. Falaram, não, Bruna, e elas já são pacientes que elas estão bem equilibradas com relação ao comer emocional, aprenderam a raiz disso, né? Mas a vida continua acontecendo. E as coisas continuam se apresentando. E as incertezas da vida continuam surgindo. E por conta disso, elas acabaram tendo um comer emocional mais pronunciado. Não como era antigamente, mas esse comer emocional se apresentou um pouco mais intenso durante esse período de mudança. Investigando as raízes disso, eu vi que o que é similar nelas é essa sensação de vazio, de ansiedade que se apresenta, justamente porque elas não querem encarar a transformação, a bagunça que acontece em toda mudança. Uma mudança de casa deixa isso muito claro para nós, né? Então, a gente vai ter que encaixotar tudo e vai fazer aquela bagunçona, não é verdade? Mas existem outras mudanças, outras situações que a vida nos apresenta e que nos pede
transformação e que nos trará bagunça, nos trará caos. O que a vida quer de nós, na verdade, é o tempo todo um trabalho interior para que possamos evoluir, ficarmos cada dia mais um pouco melhor. Um pouquinho melhor. E óbvio que se tudo se mantém sempre como está, isso não é possível. Agora vejam, essa que estava mudando de casa, quando paramos para observar a mudança, ela tinha a convicção de que essa mudança seria uma mudança que traria muitos pontos positivos. Infinitos pontos positivos. E ainda assim ela estava resistindo à necessidade de mudança. Ela mudou? Mudou. Ela estava lá encaixotando as coisas dela? Estava. Mas nesse espírito de murmuração, na força do ódio. Meu Deus, por que eu tenho que mudar? Essa bagunça, as coisas estavam tão organizadas e tudo mais. Não. Ainda que essa mudança estava a levando para um lugar muito melhor. Por isso que a aceitação está diretamente relacionada com o adiar da própria vida. Quando não aceitamos aquilo que se apresenta, nós adiamos a nossa abundância, a nossa prosperidade, a nossa saúde, a manifestação disso tudo na nossa vida. Porque para isso se apresentar, precisaremos mudar. Se o resultado que temos hoje ainda não é o que queremos ter, é preciso mudança. Só que para haver mudança, não pode ter resistência. É preciso ter aceitação. Ambas passaram por esse sentimento de sentir-se num vazio profundo. O vazio, ele existe porque está havendo mudança ou ele existe porque não está havendo aceitação? É porque não está havendo aceitação. Porque a partir do momento que nos colocamos no momento presente, olhamos para a realidade nua e crua, como ela é, está insatisfeita com o seu corpo? Pois comece agora a se olhar no espelho, tire uma foto de si mesma e, independente daquilo que se apresenta, ame isso que se apresenta. Ame aquilo que a vida está revelando para você. Eu tô terminando um livro que se chama Moral, a Arte de Viver. Já falei dele aqui para vocês. E Juan Luis Lorda, que é o autor, trouxe algo que eu nunca tinha parado para refletir. Apesar de já saber que era assim, eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. E eu li esse trecho do livro durante esse sábado. E aquilo me tocou muito profundamente. Ele disse que quando Jesus, o Messias, o Cristo, veio ao mundo, ele era aquele esperado. Concordam comigo? Então Israel era o povo eleito de Deus. Eles esperavam pelo Messias, o ungido do Senhor. Eles esperavam por isso, que ia trazer liberdade para eles, que ia iluminar a vida deles. Mas quando Jesus chega e ele começa a se revelar para aquele povo, por volta dos 30 anos de idade, aquele povo não o reconhece como Messias. E por que aquele povo não o reconhece como Messias? Porque eles criaram uma ilusão do que seria o Messias. Eles tinham todo um plano já idealizado no imaginário deles. Eles esperavam que a vida
que Deus trouxesse exatamente aquilo que eles imaginavam. E como aquilo que se apresentava não era o que eles imaginavam, eles não aceitaram a realidade. Que era exatamente a realidade que estava trazendo cura, liberdade. Eles não viram. E quantas vezes, pessoal, na nossa vida, eu quero que você reflita na sua vida mesmo, aquilo que você mais anseia e que você sente que é o teu caminho existencial, se apresenta na sua vida. E você, a exemplo daquele povo, você não aceita. E você resiste, você se fecha para a realidade porque ela não é exatamente o que você idealizou. Mas é exatamente a realidade que trará cura e liberdade para você. E você não aceita. Você se fecha. Você crucifica. Você tem ódio dessa realidade. Eu também tive isso. Falei das minhas pacientes, mas eu também tive isso. Por que eu fui estudar sobre nutrição em vias muito mais amplas do que a nutrição cartesiana clássica atual? Porque eu era uma pessoa que não aceitava aquilo que a vida apresentava. Eu sempre fui muito corajosa, sempre fui muito de agir, mas segundo os meus termos. Quando a vida apresentava um resultado diferente daquilo que eu tinha me esforçado tanto para construir, eu brigava com a vida. Eu resistia àquilo que estava se apresentando. Eu tinha raiva daquilo. E por conta disso eu também tive as minhas questões alimentares. Já disse isso pra vocês. Na minha adolescência tive transtorno alimentar. Fui fazer nutrição e depois fui entendendo que não era somente sobre carboidrato, proteína, lipídio, que eu precisava entender que nutrição não é só comida e que não precisamos somente de comida física, mas que sim, ela impacta na nossa vida. Mas que tudo que nós escolhemos trazer para a nossa vida nos nutre ou nos intoxica, nos liberta ou nos aprisiona. Eu também fui essa pessoa. E obviamente que me vejo sendo essa pessoa em várias circunstâncias na minha vida. Tô longe da perfeição. Sempre trago esse lugar horizontal aqui para vocês nas lives. Eu sou uma incansável, sempre fui uma incansável na busca da verdade. Mas ela vira e mexe, se apresenta, iluminando muitas e muitas sombras na minha vida. E a questão da aceitação ainda se revela. Ainda se revela. E a vida já me trouxe muitas experiências profundas e bem desafiadoras para que eu aprendesse a aceitar aquilo que não depende de mim. Com amor, gente, não é com ódio. Aquilo que a vida nos apresenta é muitas vezes a manifestação do Messias em nós. É aquilo que nos aproxima da força de Cristo, que ilumina e liberta a nossa vida. A gente não pode resistir a isso. É preciso parar de adiar essa vida dizendo, serei feliz quando? Então, serei feliz, a exemplo do povo de Israel, seremos felizes quando Jesus vier. Não, somos felizes agora. E no momento presente, aprendemos a amar
a escolher com sabedoria diante daquilo que se revela. Com elegância, não é com ódio. Já falei para vocês, a origem da palavra elegância, elegere, saber escolher. É elegante aquele que sabe escolher, que tem sabedoria para escolher, diante daquilo que a vida apresenta. É elegante aquele que sabe escolher, e aquele que sabe escolher sempre escolhe por aquilo que é nutritivo. Façam a experiência de aceitar a sua realidade, amando-a. Vocês vão ver que o vazio se vai. Vou repetir a frase de Galen Ruth, que diz: ao abrir os braços, acolhendo, aceitando, para aquilo que mais queremos evitar, despertamos em nós a própria divindade, Cristo em nós, que não é história, não é a nossa imagem de nós mesmos, não é o nosso passado, é Deus em nós, é Cristo em nós. Aceita a sua realidade, exatamente como ela é hoje. Aceitar não é se submeter ao ponto de não fazer nada, de não agir, de forma alguma, gente. É aquilo que eu falei. Você pode olhar para o teu corpo como ele é, aceitar como ele é, independente de como ele está, amando, e resolver passar em consultoria comigo, por exemplo, para, através do amor, aprender a nutrir esse corpo, a trazer o melhor para esse corpo, a escolher, aprender a ser elegante diante da própria vida, escolhendo com sabedoria. Ou você pode olhar para esse corpo e, porque você o odeia, você escolher aquilo que vai agredi-lo, gente. Porque você quer modificá-lo, você não aceita aquilo que a vida te apresenta. Em ambos os cenários nós agimos, nós fazemos, mas as intenções são completamente distintas. Você percebe isso? Escreve aqui pra mim. Você que está assistindo a gravação, ou você que está aqui, você percebe que as intenções são distintas? Como é que a gente faz, então, para parar de adiar a nossa vida? Parar de deixar a felicidade para quando tivermos mais dinheiro, para quando tivermos o corpo X, Y, Z, para quando tivermos o relacionamento ideal. Ei, ama a sua vida do jeito que ela é agora. Para de adiar a sua felicidade. Para. Como é que você faz isso? Primeiro ponto, acolhendo o que se apresenta interiormente. Você está sentindo vazio? É isso? Já vimos o que é o vazio. É falta de presença, não é? É estar distante de Deus. Claro que vai ficar vazio. Toda vez que você se sentir vazio, toda vez, com esse buraco interior, se questione o quão próximo a Deus você está. E quando eu digo Deus, eu digo inclusive próximo a si, porque Deus está dentro de nós. O quanto presente você está. Acolha esse vazio, acolha esse medo, acolha essa fragilidade que vocês foram escrevendo na caixinha que eu abri ontem nos stories. Medo, insegurança, fragilidade, angústia, ansiedade, vazio. Acolha. Primeira etapa para parar de adiar sua vida e desenvolver a aceitação. Acolha o que se apresenta no seu interior. Acolha. Segundo, olhe com... Vou falar diferente o segundo ponto. Que vocês estão escrevendo, né? Papel e caneta na mão, hein? Então, acolher o sentimento. Segundo,
eu vou colocar aceitar a bagunça, aceitar o caos. Que nada mais é do que olhar com coragem para a verdade. Nada mais é do que isso. Aceitar a bagunça, aceitar o caos é olhar com coragem para a verdade. Ei, tira uma foto do teu corpo, aceita o jeito que ele tá. Olha, eu quero ter uma relação maravilhosa, mas eu tô num casamento que tá super conturbado. Aprende a amar esse caos e essa bagunça, criatura. Aprende. Eu idealizei a maternidade como sendo algo maravilhoso. Eu com meu bebê no colo e de repente você tá num puerpério caótico, bagunçado. Sem saber direito, eu tenho muitas amigas mães, sem saber direito como eu sou eu, profissional, mulher, e como eu sou eu, mãe. Tá tudo um caos, uma bagunça. Ama essa bagunça. Ama esse caos. Encara a realidade como ela é. Aceita essa bagunça. Aceita a bagunça que teu corpo tá. O seu desequilíbrio de peso, a sua doença autoimune, a sua condição, do jeitinho que é, gente. Ame do jeito que tá. Terceiro ponto. Encarar o trabalho duro. Esse é o termo que Glennon Roth usa também. E eu gosto muito desse termo. Encarar o trabalho duro com amor também. A aceitação envolve a ação também. Como terceira etapa. Você precisa agir. Quando encaramos a realidade como ela é, nós sabemos que temos um grande trabalho pela frente. Tá um caos o meu puerpério. É um trabalho. Encara o trabalho duro desse puerpério. Tá um caos o meu casamento. Encara o trabalho duro desse casamento. Tá um caos a minha vida profissional. Tô numa mudança de trabalho, exemplo da minha paciente. Saindo de um setor e indo pro outro, encare o caos como ele é. O trabalho que vai te exigir essa mudança, gente. Talvez o povo de Israel não aceitou Jesus como ele se apresentou, porque Jesus estava trazendo a verdade e ele ia bagunçar com tudo. Ele estava questionando muitas das leis, das crenças enraizadas. O caminho que Cristo propõe é um caminho de trabalho duro. Não é um caminho para pessoas fracas. Não é. E isso nós vimos na live de procrastinação também. Acolher o sentimento. Aceitar a bagunça e o caos. Terceiro, encarar o trabalho duro. É desses 3 pontos que nasce a verdadeira aceitação. E nós passamos a viver uma vida muito mais leve. Acredite você. Interiormente. Nós agimos, nós fazemos, nós aceitamos a realidade como ela se apresenta e nós paramos de brigar e de resistir com a própria vida, que é o que verdadeiramente vai nos adoecendo. Faz sentido? Faz sentido para você? Tem carinhas de choro por aí. A hora nunca chega a aceitar fazer o que precisa fazer e estar sempre em movimento. Agradeça, tudo flui. Essa gratidão, né? Clarissa diz que dói muito. O que dói, Clarissa? Conta pra mim. O que dói? O que dói? Dói resistir. É isso que dói. Primeira vez que assisti um treinamento seu, não perco uma live.
Que bom, é um treinamento mesmo, é uma aula, cada live é uma aula e um treinamento. Começou a fazer o exercício, perdeu 3 quilos. Gente, essa transformação acontece primeiro interiormente, daí a gente aceita o trabalho duro, ok, eu vejo, eu amo como é, e porque eu amo a realidade, eu faço tudo que está ao meu alcance para cuidar dessa realidade, para nutrir essa realidade. Nutrir, trazendo cura. O que eu preciso fazer para nutrir isso que se apresenta? Tá um caos dentro do meu puerpério? Qual é o meu trabalho duro para ir reordenando a minha vida, encontrando um ritmo adequado, trazendo saúde para o meu corpo físico, escolhendo bem os alimentos, cuidando de mim, cuidando da rotina do bebê? Existe um trabalho duro pela frente. Tá um caos o relacionamento? Qual é o trabalho duro que eu vou fazer? Porque eu amo esse relacionamento. Não é porque eu tenho ódio, eu quero mudar isso que está se revelando. Não. É porque eu quero, de fato, nutrir essa relação. Justamente porque eu amo. Pessoal, uma coisa eu aprendi. Não mudamos, curamos da noite para o dia. Temos que confiar e ser persistente. Eu agora estou colhendo os resultados porque não desisti. Errei, parei, voltei e agora firmei. Dani merece muitas estrelinhas. Paciente, aluna. A Dani tá em todas, né, minha querida? Lindo que você falou, é bíblico, ninguém chega ao Pai sem passar por mim. Lindo demais, caiu uma ficha. O Pai somos nós mesmos. O Pai se revela em nós mesmos, né? Se revela em todos nós. Olhar a realidade dói. Muito sentido. Clarissa diz que o que dói é olhar a realidade. Faz todo sentido. Gratidão. Tudo flui. Minha constatação dessa semana para tanto problema intestinal. A resistência. Ô, dona Leise, então essa live foi para você. Para a senhorita. Muito bem, senhoras e senhores. Muito bem. Olhar a realidade dói. Dói enquanto a gente resiste, viu? Enquanto a gente resiste. É preciso, Clarissa, ter esse espírito de contemplação. A beleza existe em tudo. Em tudo. Quando paramos de resistir à realidade que se apresenta, porque nós temos uma ilusão diferente, que nós criamos uma ilusão diferente, nós esperávamos algo diferente. Quando paramos de resistir e nos abrimos para aquilo que se apresenta, para de doer. Veja, todos nós encontraremos o Cristo em nós, a nossa luz brilha, a partir do momento que encaramos de frente a nossa cruz. Todos nós temos as nossas cruzes. Mas isso não significa um sofrimento absoluto, entendeu? Isso daí é escolha, mesmo. Enquanto você resiste, você sofre. Escuta o que eu tô falando. Pare de resistir. Pare de ter ódio da realidade que se apresenta. Você vai ver que para de sofrer e para de doer tanto assim. Encara o trabalho duro e só faz aquilo que te cabe. Se coloque no momento presente. Você tá com a faca e o queijo na mão agora. Todos vocês estão. Os 3 pontos necessários. Você que está assistindo a gravação, escreve aqui nos comentários o que mais te tocou nessa live. Você que também está presente ao vivo, vá lá na gravação depois e escreva o que mais te tocou na live de hoje. O que você precisava ouvir que foi dito aqui? Essa live te abençoou? Então, se foi aquilo que você precisava ouvir e te abençoou, abençoe também outras vidas. Encaminhe essa live para mais pessoas. Me ajude a disseminar esse conteúdo que é tão precioso. Eu conto com você. Escreva nos comentários. Toda vez que vocês escrevem nos comentários do Instagram, entende que é um conteúdo relevante. Toda vez que a live é bem encaminhada ao Instagram, entende que é um conteúdo relevante. E ele vai disseminando isso para mais pessoas. Então eu conto com a sua colaboração. Conto com o seu apoio. Meus amores, uma semana abençoada para todos nós. Vamos juntos com a nossa luz brilhando muito, sem resistir,
aquilo que está se apresentando na nossa vida, amando a realidade como ela é, que ela nos apresenta a verdade. E onde há verdade há Deus, gente. Não vamos tampar o sol com a peneira, não. A verdade é bela porque tem Deus. Tem Deus. E é a partir dela que a gente consegue se libertar, se curar. Vamos juntos para mais uma semana. Fiquem todos com Deus. Beijo grande no coração de vocês. Até semana que vem, 7 horas da manhã, toda segunda-feira.